Tá, vamos lá. Uma criança de apenas 4 anos de idade que teve a sua vida interrompida de forma muito misteriosa. A sua morte deu início a uma das investigações mais surpreendentes do México, que até hoje continua sendo um dos maiores mistérios sem solução do país. E aí, gente, como é que vocês estão? Olhem só que resolveu dar as caras de novo pra essa plataforma tão amada, não é mesmo? Se você não me conhece, prazer, eu sou a Maria e eu conto casos criminais há cerca de 2 anos na outra plataforma chamada TikTok. E com certeza, se você tá aqui, você já me conhece por lá. Mas como vocês vieram me pedindo há muito tempo, diversas vezes, pra eu finalmente voltar pra cá, pra assim conseguir trazer os casos mais detalhados e vídeos mais longos pra vocês, eu finalmente voltei. Se você ainda não segue as minhas redes sociais, elas vão estar todas aparecendo aqui nessa tela e também na descrição do vídeo. Lá eu também trago casos criminais pra vocês e várias coisas legais. E como de costume, sem enrolação, espero que vocês estejam com os psicológicos preparados. A Paulette Guevara Farah nasceu no dia 20 de julho de 2005 em Uxquilucan, no México. Ela era filha do prestigiado corretor de imóveis Maurício Guevara e da advogada Elisete Farah. A Paulette era uma criança portadora de deficiência física e também tinha um distúrbio de linguagem. Ela nasceu de apenas 25 semanas de gestação, o que é muito pouco. Por isso, a sua mãe contava com o auxílio de 2 babás para cuidar dela e também da irmã mais velha chamada Elisete Guevara, que na época estava com 7 anos de idade. No dia 21 de março de 2010, a Paulette estava com 4 anos de idade. O Maurício, seu pai, chegou em casa no final do dia acompanhado dela e da irmã, depois deles terem passado o final de semana juntos numa cidade chamada Vale do Bravo, que ficava a mais ou menos 2 horas de distância da que eles moravam. A Lisette, a mãe das garotas, chegou em casa no mesmo dia depois de retornar também de uma viagem, só que numa cidade chamada Los Cabos e com uma suposta amiga. Ah, Maria, e por que suposta amiga? Bom, posteriormente ao caso, foi descoberto que a Lisette teria há um tempo um amante na relação chamado Roberto Ayala, e ela teria feito essa viagem, na verdade, com ele. Por outro lado, o homem negou em entrevistas esses fatos, mas até hoje isso permanece assim sendo uma dúvida que todo mundo se pergunta. Por volta das 9 horas da noite do domingo, então, a mãe coloca as meninas na cama para dormirem e também vai se deitar, né, já que a viagem tinha sido longa. Já na manhã seguinte, do dia 22 de março, as 2 babás finalmente entram nessa história. Eram elas a Frica Casimiro e a Marta Casimiro, 2 irmãs que já trabalhavam para a família, ó, desde a filha mais velha nascer. Nesse dia, elas chegam até o apartamento da família Guevara e acordam a Lisette primeiro e arrumam ela para a escola. Acompanham a garota até o ponto de ônibus escolar e quando retornam para o apartamento por volta das 8 horas da manhã, é aí que o primeiro problema desse caso surge. Quando elas vão acordar dessa vez a Paulette indo até o quarto da garota, elas percebem que a menina simplesmente não está lá. Eu não encontrei nenhuma informação precisa se as 2 teriam ido até o quarto da menina antes no mesmo dia ou aquela teria sido a primeira vez após deixarem a Lisette no ponto de ônibus. Elas começam então uma busca bem rápida pelo apartamento de 2 andares, conferindo todos os cômodos atrás da Paulette, incluindo o quarto dos pais. Isso porque a menina gostava de ficar lá quando sentia medo de alguma coisa ou saudade do casal. Mas infelizmente ela não estava lá, assim como em nenhum outro cômodo do lugar. A Marta e a Frica primeiramente presumem de que o Maurício teria levado a Paulette até o médico, já que isso era muito comum da família fazer por conta das deficiências da garota. Elas ligam para cada um dos pais e quando passam a notícia de que a filha deles tinha desaparecido, eles permanecem muito calmos durante a ligação. Segundo as babás, era como se nada tivesse acontecendo, traduzindo como se eles soubessem de algo, porque eles estavam muito calmos. O casal retorna então para o apartamento e começa a verificar os supostos lugares em que a Paulette se esconderia ou algo do tipo. A todo momento, o Maurício se mostrou assim, um pouco mais preocupado com a situação do que a própria mãe. Durante as buscas, isso é uma curiosidade, a Lisette ela só fumava e tomava café o tempo inteiro vendo tudo acontecer. Quando eles perceberam então que a criança não estava nem na casa e nem no condomínio onde eles moravam, os pais finalmente chamaram a polícia. A irmã do Maurício, chamada Margarete, quando soube do desaparecimento da sua sobrinha, também entrou em contato com as autoridades. As investigações começaram bem rápido, isso porque a família Guevara tinha uma relevância muito importante para a cidade, eles eram muito prestigiados e por isso o caso da Paulette se tornou o sumiço principal da polícia. Ela basicamente se tornou a prioridade da polícia, tanto que no mesmo dia do desaparecimento, a Lisette, a mãe, compareceu a entrevistas de televisão, entrando em rede nacional para poder implorar o suposto sequestrador da sua filha para que a devolvesse. Então, na manhã seguinte,
seguinte, o rosto da Paulette já estava estampado em diversos lugares da cidade, transportes públicos, outdoors. De início, o que a gente já consegue destacar como suspeito nessas buscas é o fato de que não haviam sinais de arrombamento no apartamento da família. Então as janelas, as portas estavam exatamente do mesmo jeito em que o casal deixou na noite anterior. Além disso, todas as câmeras de segurança estavam intactas, não havia nenhum material suspeito. Então, pelas câmeras, a garota tecnicamente nunca saiu daquela casa. Já na tarde do dia 25 de março, a Procuradoria-Geral do Estado do México divulgou então um pôster de desaparecimento da Paulette, com os dados dela e as características, para poder assim acelerar nas buscas. E cerca de 3 dias depois, a família da garota também resolveu divulgar o desaparecimento nas redes sociais e ir até as ruas com vários cartazes a fim de chamar o máximo de pessoas para poder ajudar. E foi no dia 29 que algumas respostas e inconsistências começaram a aparecer. O Alberto Baz, o procurador-geral que estava cuidando do caso, anunciou que as babás e os pais da Paulette foram sentenciados a uma prisão preventiva. E qual foi o motivo disso? Segundo a Procuradoria-Geral, eles davam muitas inconsistências e narrativas falsas para a mídia e para a polícia. Ou seja, cada depoimento eles contavam algo diferente e nunca dava para saber quem realmente estava falando a verdade e quem estava mentindo. Segundo o relatório da CNN, a Lisette, ela foi a primeira suspeita de estar por trás do crime, do assassinato da própria filha. Isso porque os investigadores encontraram uma gravação de celular um tanto quanto estranha e nela a Lisette dizia para sua filha mais velha não admitir nada para a polícia, Admitir o quê? Em sua defesa, a mãe disse que a fala foi tirada do contexto, enquanto ela estava conversando com a garota e que tudo não passou de uma mentira. A polícia chegou a fazer, inclusive, uma reconstituição dos fatos, mostrando exatamente como teria sido aquela manhã do dia 22, quando a Paulette desapareceu. Cada detalhe para eles era muito importante para conseguir encontrar a garota. 2 dias depois, enquanto as buscas ainda continuavam a todo vapor, por volta das 2 horas, a polícia estava fazendo uma certa varredura de volta no apartamento e no quarto da Paulette, para ver se eles conseguiriam encontrar alguma outra dica. E quando eles menos esperavam, o cadáver da Paulette foi encontrado por eles no chão do próprio quarto. Ele estava no vão entre a cama e a parede. Ou seja, ela estava ali o tempo inteiro. Um vídeo que foi feito pelos investigadores, mas que depois acabou sendo divulgado ao público, mostra o momento exato em que a garota é encontrada pelas autoridades. O procurador-geral alegou primeiramente que ela morreu por asfixia, que acabou obstruindo ali as vias respiratórias dela e comprimindo o tórax. Porém, entretanto, todavia, Maria, foi revelado pela autópsia que foi feita no corpo da Paulette que, na verdade, a morte dela foi causada por um acidente. Isso porque ela teria, provavelmente, caído da cama, rolado durante a noite e caído com o corpo entre o vão. E ficou definido pelas autoridades que a posição em que o corpo dela foi encontrada não teria sido mexida, então ninguém mexeu no corpo e ela ficou ali esse tempo inteiro. O que já torna tudo ainda mais bizarro, porque pensa comigo, as babás quando foram procurar ela no quarto, não conferiram direito, não arrumaram a cama, não trocaram os lençóis, e a entrevista que a Lisette deu no mesmo dia do desaparecimento da filha para a televisão, ela tá o tempo inteiro, gente, sentada na cama da filha junto com a repórter. Como assim ninguém percebeu? Será mesmo que, ela não sabia de nada? Tudo isso era muito estranho, vendo pelo lado de que a Lisette, em todas as entrevistas que deu, não demonstrava nenhuma preocupação, não chorava e nem parecia desesperada com o que estava acontecendo. Haviam hematomas nos joelhos e nos cotovelos da Paulette, porém nenhum sinal de abuso físico ou sexual. Não haviam substâncias tóxicas no seu organismo e, assim, ela teria comido 5 horas antes de morrer. Ficou estabelecido também que o óbito ocorreu entre 5 e 9 dias antes da análise, ou seja, ela pode ter sido morta desde o desaparecimento no dia 22, mas não foi revelado o horário exato da morte. Vocês estão percebendo o quanto de inconsistência teve nessas buscas e na autópsia do corpo, né? O fato de terem encontrado a Paulette no próprio quarto acabou gerando grande comoção para a sociedade, para a população daquela pequena cidade, né? Isso porque durante as investigações a polícia usou cães farejadores e mais de 100 pessoas estiveram no quarto da Paulette e ninguém percebeu nada. Segundo a BBC, inclusive os pais e os familiares chegaram a dormir no quarto da criança nesse período de desaparecimento,
acontecimento e não notaram nada. Nos depoimentos, a Érica e a Marta Casimiro, as babás, alegaram por sua vez que olharam embaixo da cama e em todo o quarto, mas a garota não estava lá. Bom, alguém tava mentindo, né? Mas quem? O Maurício, em entrevistas, disse que suspeitava da própria esposa e tem certeza que não foi um acidente. Enquanto isso, a Lisete disse numa entrevista à televisão que não entendia o motivo do Maurício desconfiar dela. Ela afirmou ainda que ele havia sido, assim, manipulado pelos investigadores para poder achar isso. Então, basicamente, em todos os seus depoimentos, os dois ficavam se acusando, o que no final das contas, bom, não adianta de nada, né? Em maio de 2017, o corpo da Paulette foi cremado, porém só a família materna dela compareceu e permaneceu durante o funeral. Mas sabe uma coisa que na época deixou a população super intrigada e deixa até hoje, inclusive eu, é o fato do Albert Basbás ter abandonado o cargo de procurador-geral do caso devido à maneira como a investigação foi conduzida. E a busca pelo real motivo do que levou à morte da Paulette Guevara se torna para sempre um mistério. Então, depois de 11 anos, a maior pergunta ainda persiste: quem realmente matou a garota? Ou o que realmente aconteceu com ela? Já pausa o vídeo e coloca nos comentários qual é a sua teoria e o que você acha que ajudou e o que não ajudou nas investigações, ou o que você acha que atrapalhou, se a mãe realmente é suspeita, se as babás têm algo a ver. Eu escolhi trazer esse caso justamente porque eu nunca trouxe ele pro meu perfil do TikTok e eu acho um dos casos que me deixam mais intrigada. Eu fico realmente pensando o que deve ter acontecido. Eu não sei se pode ter sido um acidente, eu também não sei se eu desconfio dos pais, é uma loucura. E agora eu vou alugar um triplex na cabeça de vocês também, tenho certeza. Lembrando que esse caso vai sair em formato de 3 minutos, como vocês já estão acostumados, também lá no meu perfil do TikTok, depois que esse vídeo for lançado, é claro. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e comentar lá também o que você achou desse vídeo. Dá o seu like, que é muito importante para esse vídeo chegar em mais pessoas que me seguem lá no TikTok e com certeza pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que consomem casos criminais. Já divulga pra mãe, pro pai, pro papagaio, pra todo mundo que você sabe que gosta desse conteúdo. Com certeza vai me ajudar demais. E já coloquem também nos comentários qual é o próximo caso que vocês querem que eu traga aqui pro perfil. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!